Você teria coragem de comprar alguns pássaros doentes, gastando um pouco menos de dinheiro, tentar curar esses pássaros e reproduzi-los? Será que isso dá certo? Que tal a gente conversar sobre isso hoje? Dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @canarioqualitá. Lembrando que se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, você precisa de anilhas para os seus pássaros, manda uma mensagem nesse WhatsApp que eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui e no primeiro comentário, que é da ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso, tá joia? Para você fazer parte lá com a gente. Seguinte, eu recebi a mensagem de um amigo, eu tive o maior cuidado de responder, tentando explicar certinho, tentando fazer com que ele entendesse aquilo que eu estava me propondo ali, a mostrar para ele o que, na minha concepção, é o mais correto a se fazer, e para que ele não ficasse sentido ali com a minha resposta também. Tentei ser o mais educado possível para ele entender de fato o que eu queria explicar ali para ele. Ele me falou o seguinte: Carlos Alexandre, eu não tenho muito dinheiro, então será que você poderia me ceder alguns pássaros aí da sua criação que estão debilitados? Alguns pássaros que você vai fazer num preço melhor aí para mim, eu vou trazer esses pássaros aqui para minha criação, vou cuidar deles, tentar curar alguns e fazer com que eles reproduzam depois. Se eu conseguir reproduzir, aí vai ser bom, porque eu paguei um preço bem baratinho nesses pássaros. Aí, primeiro, na ocasião não tinha pássaros disponíveis, né? Então, primeiramente eu já falei com ele: olha, eu não tenho pássaros disponíveis, mas eu quero te explicar uma coisa que eu acho muito errado da sua parte se você fizer, que é adquirir pássaros doentes, pássaros que estão debilitados. E eu quero mostrar para você aqui o meu ponto de vista em relação a isso. Não quero dizer com isso que eu sou o dono da verdade, que eu estou totalmente correto, mas que você tome as suas próprias decisões também, tá joia? Quando ele me fez essa pergunta, eu voltei lá atrás, quando eu comecei a criar, quando eu ia aqui no Mercado Central de Belo Horizonte, quando eu ia em alguns lugares aqui para poder adquirir alguns pássaros, e tinha ali alguns pássaros que eu via que aquele pássaro não estava muito legal, mas eu acabava levando aquele pássaro, porque, por exemplo, vamos supor que o passarinho ali custava R$80, o machinho ali custava R$80, R$100, aí o cara da loja falava assim: leva esse aqui, ó, ele tá aqui desse jeito aqui, tá meio emboladinho aqui, mas é só você dar esse remedinho aqui para ele, você vai conseguir reproduzir com ele, eu te faço por R$50, um exemplo. Isso aconteceu comigo lá atrás, provavelmente aconteceu com você também quando você estava começando, ou pode vir a acontecer caso você não tenha esse conhecimento que eu vou te passar aqui, daquilo que aconteceu comigo, aconteceu com vários outros criadores e, como eu disse, pode acontecer com você. Olha, o que eu expliquei para o nosso amigo lá e quero te explicar é o seguinte: se um pássaro está aqui na minha criação debilitado, a pessoa que vai ter maior facilidade para conseguir fazer esse pássaro melhorar, se é que ele vai melhorar, sou eu, é o próprio criador. Por quê? Porque aqui no meu criatório existem bactérias, existem fungos, que os meus pássaros aqui, eles já estão convivendo com esses fungos, com essas bactérias, e tem alguns desses males que são extremamente, eles querem aproveitar de uma situação. Então vamos supor que começou o tempo de frio, aí você deu bobeira aí, deixou aí a janela aberta, começou a ventar demais, os seus pássaros ficaram um pouco debilitados por conta desse frio que eles começaram a tomar aí, nesse vento que começou a ter aí no seu criatório. Você deu essa bobeira aí, então eles começaram a ficar mais frágeis, o metabolismo deles começou ali a dar uma desacelerada, eles começaram a ficar mais debilitados, e aí esses fungos e essas bactérias que tem aqui nesse ambiente, eles vão aproveitar da situação que a imunidade daquele pássaro diminuiu e vão fazer a festa ali no organismo dele, beleza? Agora, você imagina o seguinte: aqui no meu criatório tem esses fungos, essas bactérias, estou dando um exemplo, porém aí na sua criação também tem, aí no seu local de criação também tem alguns fungos, tem algumas bactérias, tem algumas coisas aí que são diferentes das que tem aqui.
E aqui tem algumas coisas que são diferentes das que tem aí. Quando você tira um pássaro aqui da minha criação e leva para a sua criação, esse pássaro ele precisa de um tempo, né, que a gente chama de quarentena, ele precisa de um tempo para ele se adaptar a um novo ambiente. Durante esse período de adaptação, ele vai sentir um pouco o estresse dele, a taxa de estresse dele vai aumentar. Por quê? Porque é como se ele estivesse seguro aqui nesse ambiente e se ele fosse transferido para um local onde ele não vai se sentir seguro. Por quê? Porque o tratador é outro, o ambiente é outro, talvez os animais que você tem aí, os outros bichos que você tem, são diferentes dos que tem aqui. De repente você tem um cachorro aí, você tem um gato, de repente tem um hamster, tem alguma coisa aí, de repente tem esse pássaro vai ter contato com alguns nativos, né? Então ele vai começar a perceber que o ambiente é diferente daquele ambiente onde ele se sentia seguro. E aí você consegue fazer um paralelo do que acontece lá na natureza, né? Que seu pássaro está seguro em um certo ambiente, se ele for transferido, ele pode, o estresse dele pode ser tão alto que ele pode nem conseguir resistir. Então, estressou demais, né? A imunidade dele vai baixar um pouquinho. E aí, o que acontece? Algumas coisas que tem aí no seu criatório podem aproveitar dessa situação e trazer algum malefício para o seu pássaro também, algum problema para o seu malefício para a sua criação, algum problema para o seu pássaro. Isso a gente tratando de um pássaro saudável. Imagina se você retira daqui do meu criatório um pássaro que já está debilitado, um pássaro que já não está 100%, ele vai sentir muito mais do que aquele pássaro que está saudável, né? Então, geralmente, quando uma pessoa adquire um pássaro meu, eu dou esse passo a passo, né? Eu falo para ela, olha, cuidado com a alimentação, olha, essa alimentação é a que eu sirvo, serve essa, tenta se aproximar ao máximo aí dessa alimentação, né? Leva um pouquinho dessa aqui, dessa farinhada para você misturar na sua aí, para aquele pássaro sentir o mínimo possível. Olha, o potinho de água que eu sirvo é esse aqui. Se você serve num pote diferente, toma cuidado, observe se a água se o pássaro vai tomar a água que você vai servir para ele. O tipo de gaiola que eu utilizo é essa, né? Olha a gaiola que você vai utilizar. Tudo isso vai influenciar nessa adaptação do seu pássaro aí nesse novo ambiente. Então, se a gente tratando de pássaros saudáveis já é complicado assim, imagine pássaros debilitados. E aí, eu quero fazer um comparativo com você aqui com o que acontece no mercado financeiro. Como eu sou educador financeiro, então eu estou sempre tratando desse tipo de assunto também. Vamos supor que você está no mercado financeiro, e eu estou dando um exemplo aqui que eu conversei com outro amigo em relação a finanças, né? Ele falou comigo, olha, eu comprei ações de uma certa empresa de telefonia e depois eu comprei porque estava caindo, achei que ia se valorizar e depois essa empresa começou a ter um monte de problemas e o preço está só caindo, o preço nunca mais voltou naquele valor que eu comprei, só que eu estou segurando porque eu acredito que um dia vai voltar. Observando o histórico desse papel, né, dessa empresa, é muito difícil o preço que aquele amigo pagou voltar no preço, né, o preço que está hoje voltar naquele preço que ele pagou. Então eu falei com ele, cara, em vez de você ficar esperando eternamente que isso aconteça, por que você não estuda alguns outros projetos, algumas outras empresas? Pega esse dinheiro, distribui esse dinheiro em 3 empresas que estão tendo o valor das suas ações valorizadas, né? Que o preço das suas ações estão subindo. Por que você não faz isso? Então, em vez de você ficar esperando aqui, você assume que tomou prejuízo e adquire os outros 3 papéis aí e navegue aí nessa valorização desses ativos. Aí a gente conversou sobre isso. E por que eu estou te fazendo esse comparativo? Para você ter essa percepção de que não adianta você caminhar para o lado que está dando errado. Se eu tenho pássaros debilitados, deixe que eu cuide deles. Não tente você cuidar dos meus pássaros doentes. Porque, como eu expliquei para você,
aqui nesse ambiente é mais fácil para eu cuidar deles do que você cuidar aí no seu criatório. Eu estou te falando isso por quê? Porque se você for numa loja e ver o pássaro que está debilitado, não leve esse pássaro para sua casa. Busque levar para sua casa aquilo que você, pelo menos visualmente, está enxergando ali como é algo que está próximo de 100%, pelo menos visualmente, tá joia? Então leve para sua casa aquilo que você acredita que é bom, leve para o seu criatório, leve para junto das suas aves aquilo que você acredita que é bom. Imagina se você leva para sua casa um pássaro que tem um problema e além de não conseguir curar esse pássaro, você vai levar esse problema para o restante do seu plantel. Olha como isso é perigoso, isso é prejudicial para você, para a sua criação, para o seu futuro na ornitologia. Então é o seguinte, tome muito cuidado, caminhe em direção àquilo que dá certo, vá rumo àquilo que dá certo, ok? Não tente pegar um atalho, não tente gastar um pouco menos comprando um pássaro debilitado para tentar curar esse pássaro, porque na prática, a grande maioria desses pássaros que apresentam problemas durante o período de muda de penas, período de manutenção, eles também apresentam problemas no período de reprodução, ok? Então, para a gente fechar aqui esse vídeo e ele não ficar muito longo, leve para sua criação, adquira pássaros que pelo menos visualmente você está vendo que eles estão muito bem, ok? Não caia nesse erro, não caia nesse conto da carochinha, que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre algumas mentiras que a gente escuta por aí, que tem essa mentira também, pode levar ele porque ele está tristinho assim, mas ele vai reproduzir, esse pássaro reproduz bem. Muito cuidado, tá joia? Porque talvez aquela pessoa está desfazendo aquele pássaro ali porque não serve para ela, porque ela sabe que aquele pássaro não vai fazer sentido nenhum na criação dela e ela está querendo simplesmente passar ele para você. Então, como eu ensino para os meus alunos que eles não devem fazer esse tipo de coisa, quem sou eu para fazer? Eu tenho que dar exemplo aqui, não é verdade? Então, fechando aqui comigo, não leve para a sua criação aquilo que você acha que não está 100%. Leve aquilo que você, pelo menos visualmente, está vendo ali que está tudo bem, beleza? Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitá. Coloca aqui nos comentários se você já comprou um pássaro debilitado assim e acabou chegando em casa, não deu muita sorte, ou se deu sorte, você conseguiu curar esse pássaro e conseguiu fazer com que ele reproduza. Coloca aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho, tá joia? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!